Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Um domingo de Páscoa a todos vocês, abençoado em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Eu estou com saudade de estar com os irmãos lá, de ver os irmãos, de nós participarmos juntos presencialmente. Mas enquanto tudo isso não acontece, nós vamos ficando por aqui com as nossas aulas online, né? E eu quero aproveitar que foi nos dado o espaço para falar de um tema livre, falar sobre fé e graça. E nesse tema a gente precisa entender o processo de salvação. Para entender o processo de salvação, a gente precisa entender o que significa essas duas palavras, fé e graça. Mas antes eu queria orar com você, pedindo ao Senhor que nos ajude, que nos abençoe, que nos direcione, para que nós possamos compreender da melhor forma a sua palavra. Amém? Pai, nós te damos graças por este momento que estamos aqui na tua presença para te louvar, te exaltar e te bendizer. Te pedir, Senhor, sobre as nossas vidas a tua graça. Senhor, abre a nossa mente, o nosso entendimento para que possamos compreender da melhor forma possível a tua palavra, absorver para poder aplicar as nossas vidas, Senhor, para que possamos viver de forma que possamos te agradar. Eu te peço sobre a vida de cada um desses irmãos que estão ouvindo, que estão nos assistindo, que a tua graça seja liberada sobre eles, ó Pai. Abre a mente deles, o coração, para que possam receber a tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Pois bem, irmãos, como já é de costume nós ouvirmos falar sobre fé, a fé que nos motiva, que nos impulsiona, a fé que faz a gente acreditar, que nos dá força para continuar, que nos faz enxergar o amanhã, que nos faz superar as dificuldades, a fé que é tão importante na nossa vida. O escritor aos Romanos diz que ela é tão importante que sem ela é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus é um ato de fé, precisa ter fé para fazer isso. Ela escreve também em Hebreus capítulo 11, dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E é um tanto diferente de graça. A gente costuma falar sobre fé e graça nas nossas igrejas, por exemplo, e nós falamos como fé, através da fé nós alcançamos a salvação. E há um outro termo também, que é graça, que há uma definição mais prática, é um favor imerecido, onde nós não merecíamos, e o Senhor, Ele liberou a salvação sobre as nossas vidas, mesmo quando nós não merecíamos. Então, eu quero meditar em um texto da Palavra de Deus que encontra-se no livro de Romanos, capítulo 5, o versículo de número 21. O texto nos diz assim: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse para a justiça, pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Esse texto de Romanos, ele fala do reino do pecado, através da morte. A morte reinou, ou melhor, a morte reinou através do pecado. E isso aconteceu por causa de um homem que caiu, o nosso primeiro pai, Adão, lá no Jardim do Éden. Ele cai e com isso ele traz o pecado. E através do pecado a morte reinou nas nações. Também, pela justiça, a vida eterna. A vida eterna reinou através da justiça de Deus, do ato de justiça de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse ato de justiça, ele trouxe vida eterna a todos os povos. Esse é o texto bíblico base de Romanos, capítulo 5, versículo 21. A salvação, ela é um dom da graça de Deus, mas somente podemos recebê-la em resposta à fé humana. Ou seja, ao passo em que Deus nos ofereceu a salvação de graça, pela graça, a resposta para recebê-lo é a fé que foi gerada dentro dos nossos corações. É a única coisa, é a única condição prévia
que Deus ele requer do lado humano para a salvação, é a fé. Então eu peguei alguns tópicos para nós falarmos sobre fé. Eu vou começar falando sobre fé e a gente vai entrar então primeiro na parte de fé, depois em graça. A fé não é somente uma confissão a respeito de Cristo, mas também uma ação dinâmica que brota do coração do crente que quer seguir a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, inicialmente, a fé ela não pode ser apenas uma confissão do, por exemplo, eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus e pronto. É importante crer em Jesus, mas não é unicamente crer em Jesus Cristo. Essa confissão não pode ser uma simples confissão. Ela precisa ser uma ação dinâmica. E uma ação dinâmica, ela tem uma mudança. A ação dinâmica, o crer em Jesus é importante, mas a ação ela precisa ser dinâmica, ela precisa ser confiar, precisa ser continuamente. Uma prática, uma ação contínua. Então ela precisa ser dinâmica. O que Mateus está escrito no capítulo 16, o versículo 24, é assim. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então aqui a gente encontra um outro ponto que Jesus na sua caminhada ele define para aqueles que querem segui-lo nesta caminhada em direção ao céu. Se alguém quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, aqui a gente encontra o primeiro ponto, renunciar. A gente precisa renunciar à nossa vontade, confiar inteiramente em Jesus e segui-lo. O conceito de fé no Novo Testamento, ele abrange quatro elementos primários para definir o conceito de fé. E o primeiro deles é: fé significa crer e confiar firmemente no Cristo crucificado e ressurreto como nosso Senhor e Salvador pessoal. Então, a partir do momento que nós cremos, nós tomamos a decisão de crer no nosso coração em Jesus Cristo, nós precisamos confiar, e isso é firmemente, com firmeza, confiar em Jesus Cristo como ressurreto do nosso Senhor e Salvador. O livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, está escrito assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E é por isso que nós colocamos o primeiro tópico como crer e confiar firmemente no Senhor Jesus Cristo, no Cristo ressurreto. Porque a definição que Paulo dá aos crentes de Roma, no capítulo 1, versículo 17, é que este justo deve viver pela fé. Viver pela fé porque em alguns momentos nós vamos encontrar dificuldades. Em alguns momentos nós vamos ter tribulações, tempestades, sofrimentos. E nós vamos precisar de ter fé para viver. Porque se nós vivermos por vista, muito provavelmente nós vamos parar. Importa crer de todo o coração. Essa crença ela deve ser de todo o coração, não apenas uma confissão, mas de todo o nosso coração. Paulo escreve aos Efésios capítulo 6, versículo 6, assim o seguinte: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então a gente encontra aqui outra forma, ou melhor, a forma correta de fazer a vontade de Deus, fazendo-a de coração. Isso precisa estar dentro do nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso querer. Nós precisamos crer de todo o nosso coração, para fazer então a vontade de Deus. Ou seja, entregar a nossa vontade e a totalidade do nosso ser a Jesus Cristo, como Ele é revelado no Novo Testamento. É a forma como nós devemos crer. Esse é o passo que nós damos em direção a Jesus. É a única ação prévia que o Senhor exige de nós, é que nós creiamos em Jesus Cristo. Fé inclui arrependimento, desviar-se do pecado com verdade, com verdadeira tristeza.
Fé inclui arrependimento. Todos aqueles que se aproximarem de Jesus Cristo, confiando nele, crendo nele, precisam se arrepender dos seus pecados. Precisam deixar tudo para trás. Deixar tudo que estava no seu coração, que não agrada a Deus. Precisa se arrepender de tudo isso. E isso precisa ser com verdadeira tristeza, lamentando o mau homem que foi. E quando nós fazemos isso, nós limpamos o nosso coração para se aproximar de Deus. Paulo escreve em Atos capítulo 17, versículo 30, está escrito assim, ó, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. É o que Deus espera do homem, que ele se arrependa de todos os seus erros, de todos os seus pecados. E depois que fizer isso, voltar-se para Deus através de Cristo. Isso precisa ter fé mais arrependimento. É importantíssimo, é fundamental ter fé. Mas junto com a fé precisa ter arrependimento. Para que haja então a transformação neste velho homem e ele possa continuar em direção à graça de Deus. Atos capítulo 2, versículo 38 diz assim: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E quando isso acontece, quando essas pessoas se arrependem dos seus pecados, eles são batizados em nome de Jesus Cristo, eles têm os seus pecados perdoados e recebem o dom do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, o selo da promessa da salvação de Jesus Cristo, através do arrependimento. Então é importante ter fé, mas arrependimento. A fé também inclui obediência à palavra de Deus e a Jesus Cristo. Obediência a Jesus Cristo e a palavra de Deus, que em tese são a mesma coisa. Como maneira de viver inspirado por nossa fé, por nossa gratidão a Deus e pela obra regeneradora do Espírito Santo. Em João capítulo 14, versículo 15, Jesus diz assim: Se me amais, guardais os meus mandamentos. Então, aqui, a obediência a Jesus Cristo, ela é um mandamento seu. A obediência à palavra de Deus é um mandamento da Bíblia Sagrada, um mandamento de Deus. Então, Jesus está aqui reforçando a demonstração, que a demonstração de amor da nossa parte para Ele é em guardar os seus mandamentos. Se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. Me faz pensar que se nós não amarmos a Jesus, não guardamos os seus mandamentos. Ou vice-versa. Se não guardamos os seus mandamentos, não amamos ao Senhor Jesus. A fé é a obediência que essa obediência, melhor dizendo, ela provém da fé. É a obediência que provém da fé. Essa fé em Jesus Cristo, ela provém de uma vida de renúncia, de uma vida de fé, de uma vida de fidelidade. E Romanos capítulo 1, versículo 5, pelo que recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé em todas as gentes pelo seu nome. Olha o que Paulo escreve aos Romanos: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então você percebe aqui que a nossa vida ela é voltada para a obediência da fé em Jesus Cristo. Então é importante que você tenha junto com a sua fé a obediência a Jesus Cristo e a sua palavra. Logo, fé e obediência são inseparáveis. Quando nós olhamos para esse contexto, nós percebemos que não dá para caminhar obediência sem fé ou fé sem obediência. Eles são inseparáveis, precisam estar juntos para fortalecer. A obediência ela é tão forte quando você aplica a sua fé naquilo que você está fazendo. E a fé se torna tão forte à medida que você obedece. Então, dessa forma, é impossível separar os dois e tentar caminhar com um ou com o outro. Em Romanos capítulo 16, versículo 26, Paulo escreve o seguinte: Mas que se manifestou agora, e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Mais uma vez aqui a Bíblia nos traz a importância de obedecer, da obediência da fé.
Então, a fé sem uma busca dedicada de santificação é ilegítima e impossível. Não dá para você seguir dizendo assim, com a sua fé, o seu coração cheio de fé em Jesus, sem uma dedicada santificação a Deus. Não dá para seguir Jesus Cristo olhando ou tentando se alimentar daquilo que Ele propõe, daquilo que Ele nos fala, nos ensina, sem uma vida de santificação. Porque não vai ser legítimo, vai ser como uma mentira. Uma vez o próprio Jesus disse, hipócritas, ele chamou os homens de hipócritas, dizendo, o Isaías profetizou a respeito de vocês e ele estava certo quando falou isso. O coração de vocês está longe de mim, ao tempo que os lábios de vocês estão falando que me amam. Então é importante que haja santificação. Quando Jesus disse, o coração de vocês está longe de mim, está longe das minhas vontades, está longe de parecer comigo, está longe de fazer o que eu faço, está longe de andar como eu ando, de falar como eu falo. Então é importante que a nossa vida seja dedicada à santificação, para que então a nossa fé seja legítima. O quarto elemento aqui do conceito de fé, eu coloquei aqui uns pontos, é assim. A fé inclui sincera dedicação pessoal e fidelidade a Jesus Cristo, o que expressa uma confiança, amor, gratidão e lealdade para com Ele. A fé, no seu sentido mais elevado, não se diferencia muito do amor. É uma atividade pessoal de sacrifício e de abnegação para com Cristo. A fé, no seu sentido mais elevado, ela não é muito diferente do amor. Um texto de 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo... Me fugiu agora o versículo. Eu acho que o último versículo de 1 Coríntios 13. Diz assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Mas a fé está ali, e no seu sentido mais elevado, ela é muito parecida com o amor. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então aqui, irmãos, você encontra um ato de fé. Essa renúncia da vida de Paulo, destacada aqui nesse versículo, é uma demonstração de amor às coisas de Deus, de amor a Jesus Cristo. Ele diz assim, eu renuncio a minha vida para viver a vida de Deus. Ele diz, a minha vida, a vida que eu vivo nesta carne, agora eu vivo pela fé. Então essa fé é tão equiparada ali ao amor, no seu sentido mais elevado da fé. A fé genuína, pura, ela é muito parecida com o amor, que é tão importante para a vida do cristão. A fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador é tanto um ato de um único momento, como uma atitude contínua para a vida inteira, que precisa crescer e se fortalecer. É um ato de único momento, que é crer. Tomei a decisão no meu coração de crer em Jesus Cristo. Essa decisão de único momento, ela tanto é isso, como também é uma atitude contínua para a vida inteira. Confiar em Jesus Cristo. Toda a minha vida eu vou confiar em Jesus Cristo. E isso precisa crescer e se fortalecer. Os discípulos, em um dado momento, eles disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. É importante que a fé que você tem no seu coração, que ela cresça. Que ela seja para a sua vida inteira e ela traga crescimento e se fortaleça. E o livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Continua, aos que creem no seu nome. Esse texto aqui faz nós olharmos para a palavra do Senhor e ver que a salvação ela é dada por graça. A graça do Senhor foi liberada sobre nós, trazendo salvação a todos os homens. Tito escreve isso no capítulo 2 e o versículo 11. Então, ok, se a salvação é trazida a todos os homens, então eu não preciso fazer mais nada para então ser salvo. Aí Paulo
ou melhor, João aqui escreve dizendo que deu a todos o poder. Quando diz deu a todos o poder de serem feitos filhos de Deus, está dizendo, você pode escolher. Como? Mediante a fé. Se você crê em Jesus Cristo, você tem o poder de decidir ser feito filho de Deus. Deus chamou todos para a sua salvação, mas nem todos aceitaram a sua salvação. Lembra quando Jesus disse, eu preparei uma festa, um banquete, e vá chamar os meus convidados agora? E um a um eles foram se esquivando e dizendo, não, eu não quero. O Senhor tinha preparado um banquete, e aqueles homens disseram, eu tenho outras coisas para fazer. Então diga ao Senhor que me desculpe, mas eu não poderei estar na festa dele. A salvação foi isso, bênçãos. Ela foi oferecida, mas nem todos aceitaram essa salvação. Por isso que João diz assim, a saber, aos que creem no seu nome. Se não crer, não receberão a salvação de Jesus Cristo. Porque temos fé numa pessoa real e única que morreu por nós. Nossa fé em Jesus Cristo, ele morreu por nós. Agora, esse texto é incrível. Romanos capítulo 4, versículo 25, olha o que diz a palavra do Senhor. O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Esse texto, irmãos, ele fala o seguinte, ele é tremendo. O qual, Jesus Cristo, por nossos pecados foi entregue, foi morto e ressuscitou para a nossa justificação. Olha que tremendo. Ressuscitou para a nossa justificação. Todos nós estávamos em deploráveis e míseros pecados, estávamos sentenciados à morte, à condenação eterna, e aí Jesus Cristo morre para pagar o nosso pecado, para pagar o preço do nosso pecado. Quando ele morre, ele paga o preço, e ele ressuscita, se apresenta diante de Deus, e agora apresenta a justificação. Agora eles estão justificados porque o sacrifício que paga o preço do pecado deles já foi feito na cruz do Calvário. Então, por isso que a Bíblia diz, e ressuscitou para a nossa justificação. O seu sangue nos justifica de todo o pecado. Entende a grandeza disso? A justificação, o sangue de Jesus Cristo nos justifica de todo o pecado. Aí você pensa e diz assim, então, todos os meus pecados estão perdoados? A partir do momento que você crê em Jesus Cristo, no ato sacrificial dele, os seus pecados serão perdoados. A nossa fé deve crescer. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz assim, alcançando o fim da vossa fé, ou seja, chegando ao final com a vossa fé, a salvação das vossas almas. É onde irá nos levar o fim da nossa fé, ou seja, o final, quando chegarmos no final, vai ser a salvação das nossas almas. Então a fé é importantíssima. Essa foi algum dos elementos para definir o conceito de fé, né? Aí a gente entende que se a graça é um dom de Deus que vem ao nosso encontro, em resposta do lado humano, a nossa fé é a determinação para receber a graça de Deus. Então, a graça, como um favor imerecido, é o que nós vamos agora entrar e falar um pouquinho sobre ela. No Antigo Testamento, Deus revelou-se como Deus da graça e misericórdia, demonstrando o amor para com seu povo, não porque esse merecesse, mas por causa da fidelidade de Deus, a sua promessa feita a Abraão. Por causa da fidelidade de Deus, à promessa que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó. Então você percebe que a demonstração do amor de Deus é um ato de fidelidade, de bondade, de misericórdia, a demonstração de misericórdia e de amor para com o seu povo. Então veja o que está escrito em Êxodo capítulo 6 e versículo 8. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a minha mão, jurando que a daria a Abraão, Isaque e Jacó. E vos darei por herança, eu sou o Senhor. Então você vê aqui a demonstração de Deus dizendo que daria aquela terra. Ele está falando com o povo de Israel nesse momento. Eu vou levar vocês a uma terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo que daria a eles. Eu vou dar a vocês porque eu fiz esse juramento. Essa é a demonstração do amor de Deus, de bondade de Deus, de fidelidade, de lealdade.
O Senhor, Ele é tremendo, né? Os escritores bíblicos dão prosseguimento ao tema da graça como sendo a presença e o amor de Deus em Cristo Jesus, transmitidos aos crentes pelo Espírito Santo, e que lhes outorga a misericórdia, perdão, querer e poder para fazer a vontade de Deus. Então nós percebemos aqui que através do Espírito Santo de Deus, nós recebemos o perdão. Através do Espírito Santo de Deus, nós temos o poder para fazer a vontade de Deus. E a partir deste poder para fazer a vontade de Deus, nós renunciamos às nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas falhas. Nós abandonamos isso e seguimos e prosseguimos. Olha o que diz João capítulo 3, versículo 16. É um versículo que você não conhece, mas ele é de uma grandeza sem limites. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente está no conceito de graça agora. E no conceito de graça eu não preciso fazer nada para ser salvo. A grosso modo é isso. Basicamente eu não preciso fazer nada. Mas no conceito de graça a gente precisa considerar que a fé é o que é mais necessário para que você possa alcançar essa graça. A graça foi liberada a todos os homens. Mas por que nem todos serão salvos? Porque nem todos creem em Jesus Cristo. Nem todos querem. Muita gente nem quer ter essa salvação. É raro, pode ser raro, mas muita gente diz assim, eu não quero. Não, eu nem acredito nisso. Eu nem acredito nesse Deus. Muito menos nessa salvação. Então, você percebe aqui que o próprio Jesus disse, foi o amor de Deus. A maior revelação do amor de Deus está contida nesse pequeno versículo. O amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que creem nele não morram, mas tenham a vida eterna, tenham a salvação. Então você percebe que é importante que você use a fé, que você crê em Jesus Cristo, para que você possa receber a graça salvadora na sua vida. Toda a atividade da vida cristã, desde do seu início até o fim, depende dessa graça divina, depende da graça de Deus. Tudo que nós fizermos, todas as nossas ações, tudo que nós fizermos na nossa vida com Cristo, todos os nossos atos são dependentes da graça de Deus, são dependentes da graça divina. Não dá direito a eu pensar que por conta da fé que eu tenho no meu coração, eu poderei ser salvo. Como se fosse uma coisa, uma atitude minha, uma coisa que eu decido isso. Tem um ponto de decisão sua, mas todo o seu poder de decisão depende da graça divina, da graça de Deus. Deus concede uma medida de sua graça como dádiva aos incrédulos, a fim de poderem crer no Senhor Jesus Cristo. Então há uma graça de Deus liberada ao povo que ainda não conhece o Senhor, para que, através dessa graça, eles possam conhecer e crer no Senhor Jesus. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Somos salvos, então, pela graça. Continua o versículo. Por meio da fé. A salvação ela é pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É um dom de Deus. Ela é uma dádiva de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie nelas. Então aqui nós entendemos perfeitamente que a graça salvadora, ela é um dom de Deus e ela é por meio da fé. Deus liberou a sua graça e por meio da fé que foi gerada no seu coração, você pode recebê-la e alcançar a salvação em Jesus Cristo. A graça que vem é a salvadora, nós somos salvos pela graça. Esse conceito de fé ele é fortalecido pela escritura que está em Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus, a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens, trazendo salvação a todos os homens. Então, é importante que nesse conceito, para que você possa entender, entra a fé, para então complementar o versículo de Efésios 2:8, dizendo assim, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Deus
ele concede graça ao crente para que ele seja liberto do pecado. Porque numa vida que nós vivemos hoje, onde todo ser humano é falho e está sujeito a pecar, Deus ele nos fornece graça para que nós sejamos libertos do pecado. Isso está escrito em Romanos capítulo 20, versículo 22. Porque quando eras servos do pecado, estavas livre da justiça. E que fruto tinhas? E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Frutos do pecado. Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado, e libertos através da graça salvadora, libertos através de Jesus Cristo, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes os vossos frutos para a santificação, e por fim a vida eterna. Então aqui também Deus ele concede essa graça para nos libertar, inclusive do pecado. Devemos buscar diligentemente e desejar buscar a graça de Deus. Devemos diligentemente desejar buscar a graça de Deus. E existem alguns meios para que o crente receba essa graça. São eles: estudar as Escrituras Sagradas e obedecer aos preceitos do Senhor. Estudar é importantíssimo, a gente ler a Bíblia. Para você obedecer, não dá para você estudar a Bíblia Sagrada e não obedecer. Ou tentar obedecer os preceitos de Deus sem estudar a Bíblia Sagrada. Os dois são um complemento. Porque o que acontece? Como eu poderei obedecer se eu não sei o que obedecer? Eu preciso estudar as Escrituras Sagradas. Se eu estudo as Escrituras Sagradas, eu preciso obedecer. Porque como é que eu vou estudar e não vou pôr em prática? Não vai funcionar também. Então é importante que para que a gente possa receber a graça de Deus, esses elementos sejam postos em prática. Estudar a Bíblia Sagrada, as Escrituras, e obedecer aos seus preceitos. Em Timóteo, segundo livro de Timóteo, capítulo 2, e versículo 3, está escrito o seguinte: e que desde a tua meninice sabe as Escrituras, que podem fazer-te sábios para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Então você encontra aqui mais uma vez a definição de graça, através da sabedoria que é encontrada na Bíblia Sagrada, por meio da fé. Então a gente aqui reforça mais uma vez o ponto de que a salvação ela é por meio da fé em Jesus Cristo. Outro elemento que é importante para que a gente possa continuar no caminho da graça é orar. Orar. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então cheguemos com confiança. Esse chegar em confiança é quando você entra no trono de Deus através da oração, quando você se prostra diante de Deus em oração, a busca pelo Senhor. Aí Paulo escreve aqui, o escritor aos Hebreus escreve dizendo que é para a gente fazer isso com confiança, para que possamos alcançar a misericórdia do Senhor e achar graça, a fim de sermos ajudados nas nossas fraquezas. Outro elemento é jejuar. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuais, mas ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. O jejum hoje, usado às vezes com muitos objetivos, com propósitos, e às vezes nem tão corretos, mas eu diria que vale a prática do jejum. E aí, havendo entendimento, melhora essa situação. O jejum ele não traz Deus para perto de nós. Quando as pessoas jejuam, talvez tenham o objetivo de trazer Deus para perto de nós, mas na verdade acontece o contrário. Quando nós jejuamos, Deus não vai vir para perto de nós. Acontece o contrário. Nós vamos para Deus. Porque quando nós jejuamos, nós exercitamos uma verdade posicionada, ou seja, eu mortifico a minha carne. Quando eu não me alimento, eu estou mortificando a minha carne. E exercendo essa verdade, eu fortaleço o meu espírito. Esse sim se aproxima de Deus. E é importante jejuar para fazer manutenção da nossa vida no caminho da graça. Adorar a Cristo. A adoração a Cristo é importante. O próprio Jesus disse uma vez: olha, Deus está procurando adoradores, pessoas que adorem em espírito e em verdade. Chegou a hora, e já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E aí Jesus estava dizendo isso justamente no momento em que ele se apresenta.
O texto de Colossenses capítulo 3, versículo 16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Então aqui a palavra do Senhor estimula a gente a adorar a Deus, reunir com nossos irmãos para cantar louvores, salmodiar ao Senhor, e isso com a devoção dos nossos corações. Estar continuamente cheio do Espírito. É importante estar continuamente cheio do Espírito Santo. Aliás, Ele é o nosso Consolador, Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é Ele que nos ensina, é Ele que nos esclarece, é Ele quem está conosco. Na ascensão de Jesus ao céu, Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo Consolador, Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Então é importante buscar estar cheio do Espírito Santo. Porque, olha só, às vezes a gente diz assim, eu preciso fazer tudo isso. É porque o contrário disso, imagine agora esse texto que nós vamos ler de Efésios capítulo 5 e o versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Põe aqui ao lado. Em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então você percebe que você ocupa espaço no seu coração com aquilo que é bom e tira espaço daquilo que pode ser ruim. Então é importante estar cheio do Espírito Santo, é muito importante. Participar da ceia do Senhor. Hoje das coisas que já tem perdido por muitas pessoas esse respeito devido ao valor que tem a ceia do Senhor. E é uma ordenança, na verdade, ela não é um ritual, não é apenas um ritual, ela é uma cerimônia. Então esta cerimônia foi instituída por Jesus Cristo, assim como o batismo nas águas foi instituída por Jesus Cristo. E Jesus, na sua última ceia, ele pediu uma coisa. Nas suas últimas palavras, ele pediu assim: quando vocês se reunirem para cear, façam isso em memória de mim. Façam isso até que eu volte, anunciem a minha morte. Até que eu volte. Quando eu voltar, vocês podem parar de fazer isso aqui. Não vai precisar mais fazer aqui, porque nós vamos fazer um banquete presencial no céu, onde eu estarei aguardando vocês. Então, é importante participar da mesa da ceia do Senhor como um ato de comunhão com o corpo de Cristo, como um ato de denúncia do pecado, como um ato de se retratar dos seus erros, de dizer eu me arrependo de tudo que eu fiz até aqui, e participar do corpo de Cristo. Que a Bíblia diz que o corpo de Cristo é comida e o seu sangue é bebida, ela é alimento. Nesse momento que você participa da ceia do Senhor, você está fortalecendo o seu espírito. Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então eles perseveraram nessa doutrina da oração, do partir do pão, da comunhão, desse momento. A ceia, ela traz isso para nós, ela traz comunhão, tem o partir do pão, ela tem a presença do Senhor ali, os sinais que seguem aqueles que creem no Senhor, milagres, maravilhas, quando nós cremos e quando nós temos essas coisas em comum. Essa ação se amplia. Mas, por outro lado, também a graça do Senhor ela pode ser resistida. Muitas pessoas resistem e não querem a Jesus, não querem receber a graça de Deus sobre a sua vida. É comum você perguntar para algumas pessoas: você quer aceitar Jesus como o seu Salvador? Não sei se a pessoa tem o pensamento de que é uma proposta de que você quer mudar de vida, quer ser crente. Na verdade, a proposta é a seguinte: quer aceitar Jesus como seu Salvador? Quer que Ele seja o Salvador da sua vida? E muitas pessoas às vezes rejeitam. Ela pode ser recebida em vão. E recebida em vão, esse texto que corrobora esse pensamento é de que 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 diz assim: e nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Para que não seja... Lembra das sementes que foram lançadas no caminho? Caiu em boa terra, caiu entre os pedregulhos, caiu em espinhos, caiu à margem da rua e os aves vieram e comeram. Então é lançada ali de forma... e foi de certa forma em vão naqueles lugares. E a graça ela pode ser
recebida em vão à medida que nós recebemos e não colocamos em prática aquilo que já falamos atrás, anteriormente. Ela pode ser apagada. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 diz: não extingais o Espírito Santo. A ação de bloquear o Espírito Santo, de bloquear a ação do Espírito Santo, pode apagar a graça de Deus sobre a nossa vida. Ela pode ser anulada. Não aniquilo, isso em Gálatas capítulo 2, versículo 21, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Ela pode ser anulada nesse contexto quando nós queremos nos justificar pela lei. A tentativa de justificação pela lei vai anular o sacrifício de Jesus na cruz. Porque o sacrifício de Jesus na cruz substitui toda a lei. Ele disse: eu vou dar 2 mandamentos que resumem toda a lei. Amai o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se nós quisermos nos justificar pela lei, então Cristo morreu à toa. É isso que está escrito, esta palavra debalde. E ela pode também ser abandonada pelo crente. Esse é o ponto que é mais terrível na vida de uma pessoa quando ele abandona a graça de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 4 diz: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Esse texto de Gálatas capítulo 5, versículo 4, ele fortalece aqui o Gálatas capítulo 2, versículo 21. Se você está separado de Cristo, se você está buscando ser justificado pela lei, e aí ele diz: vós que vos justificais pela lei. Eu estou amparado pela lei. Olha, eu faço o certo, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não minto, eu honro meu pai e a minha mãe, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Ele cumpre os mandamentos, ele cumpre a lei, mas ele não pode ser justificado por isso. Ele precisa ser justificado por Jesus Cristo. Se eu quiser ser justificado pela lei, eu caí da graça. Aí eu não recebo a graça. Se a graça ela vem para substituir, não substituir, mas para nos amparar de um ponto que nós não poderíamos nos justificar, aquela lei. Aí Deus enviou a sua graça, esse favor imerecido. Se eu então continuar tentando querer me justificar pela lei, eu estou abandonando a graça de Deus que foi liberada sobre a minha vida. Irmãos, eu queria que você entenda esses pontos que nós colocamos. Se você tiver alguma dúvida, nós temos um grupo na igreja de tira dúvidas lá, de tira dúvidas sobre a escola bíblica. Eu queria que você ficasse muito à vontade para tirar suas dúvidas, se fazer qualquer pergunta que aqui não foi esclarecida. Espero que eu de alguma forma tenha contribuído para que você tenha entendido aqui o conceito de fé e graça, a separação e a definição dessas duas palavrinhas. Somos salvos pela graça por meio da fé. A graça vem de Deus ao nosso encontro. A fé sai do nosso coração ao encontro da graça. E a graça nos envolve e concretiza a salvação de Jesus Cristo nas nossas vidas. Eu queria desejar a você um domingo de Páscoa abençoado. Que o Senhor dirija a sua vida, que o Senhor guarde o seu lar, que tenha a provisão na sua casa para que você possa se alegrar, se confraternizar com seus familiares e que você seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Qualquer dúvida, fique à vontade. Aquilo que nós não pudermos responder, nós temos um grupo na igreja que vai ter respostas para suas perguntas e nós vamos nos entender juntos ali. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que Deus te abençoe, que nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Amém.